Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 9. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 9. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quero que você me acompanhe os primeiros 7 versículos deste capítulo. Evangelho de João 9, de 1 a 7. A palavra diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Você pode repetir essa última parte aqui depois da vírgula? Lavou-se e voltou. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Lavou-se e voltou vendo. Ok, você acabou de repetir o tema da palavra de hoje. Lavou-se e voltou vendo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, este milagre, esta cura maravilhosa de Jesus. Reflita um pouco comigo. Vocês já pensaram em como é viver no Brasil sem enxergar? Não quero falar de outros lugares, vamos falar da nossa nação. Você já imaginou o que é viver no Brasil com este problema dessa deficiência visual? São mais do que 6,5 milhões de brasileiros que enfrentam problemas com analfabetismo por falta de acesso ao conhecimento em braille, estruturas precárias de locomoção e oportunidades escassas no mercado de trabalho. E muitos casos de adversidades começam no seio da própria família, na vida do portador dessas necessidades especiais, e continuam na escola e em outros espaços comuns, onde ele enfrenta a discriminação social e o preconceito das pessoas. Infelizmente, isto ainda é uma realidade em nossa nação. Queridos, o texto que nós lemos nos mostra que Jesus está caminhando com os discípulos e ele se depara, encontra um cego de nascença. E os discípulos estão acompanhando e percebem aquilo também. Aí vem a grande pergunta: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Então essa é a grande pergunta que é feita aqui. E se você logo parar para pensar: meu Deus, mas como? É mais fácil pensar qual foi. Foi o pai ou a mãe que pecou, né? Porque ele pecou como? Já nasceu cego, né? Foi o pecado dele. Então eu quero trabalhar um pouquinho com você a respeito disso, para que a gente entenda algo muito importante aqui, ok? Em outras sociedades primitivas, a cegueira era considerada um castigo infligidos pelos deuses, e a pessoa cega levava a estigma do pecado cometido por ele, por seus pais, seus avós e por algum outro membro da tribo. Algumas tribos nômades abandonavam os seus cegos em locais com animais ferozes ou nas tribos inimigas. Muitos judeus tinham a crença de que a enfermidade física ou sofrimento eram devido ao pecado, quer dos pais ou do próprio homem, presumivelmente com base na pré-existência da alma. Eles acreditavam nessa pré-existência da alma, ou seja, as especulações eram reais de que as almas existiam no mundo anterior, e muitos deles defendiam essa causa. Então, cegos, coxos, corcundos eram considerados indignos, pois eram detentores de poderes oriundos dos demônios, cujas impurezas e pecados expressavam-se pelas marcas que eles traziam. Eles criam que, com a pré-existência da alma,
tudo se explicava lógico e naturalmente. Sem ela, encontra-se tropeços em cada passo da vida. Então ele estava procurando uma explicação lógica para, assim, deixar claro: olha, esse cara nasceu, ou é o problema dele especificamente, né? Tem tudo a ver com essa pré-existência da alma, ou dos seus pais, dos seus avós, que acabaram trazendo essa consequência sobre a vida deles. E queridos, e o fato dos discípulos terem conhecimento, ou dessa crença dos judeus, aquele cego, ele fornecia uma ocasião perfeita para especulações e discussões teológicas. Pare para você pensar. Eu falo para você de todo o coração, por favor, se você souber que alguém quer me convidar para participar de debate, diga, ele já antecipou os agradecimentos. Não. Aonde é que isso chega, meu Deus do céu? Se você for ver Jesus, ele corta pela raiz aqui, gente. Eu vou ler uma outra versão aqui, bem rápida aqui, preste atenção. Se Jesus ele fosse realmente atentar para as especulações dos discípulos, e principalmente a crença e as especulações dos fariseus, ele não iria curar ninguém. Ele não iria realizar, benfeitorias, bênçãos sobre a vida de necessitados. Por quê? Porque havia uma causa justificada para que ele não fizesse aquilo. Porque eles eram detentores, de um poder maligno e que não eram dignos de receber. Então é como se eles colocassem uma linha divisória. Eles não são por causa disso. Nós somos. Nós podemos receber, eles não recebem. Eles não podem e eles dão as razões por isso. Na versão A Mensagem, no mesmo capítulo 9, mas eu quero ler os versículos 2 e 3, ouça bem, na versão A Mensagem, a Bíblia nos fala assim: seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Eu acho tremendo isso aqui. Vocês estão querendo dar razão para eu não curar esse homem? Vocês estão querendo justificar o fato de ele ser assim? Vocês querem que ele continue assim? Ao invés de tudo isso, olhem para o que Deus pode fazer diante desta situação. Amém, queridos? Então, às vezes, a gente consegue, é perito para encontrar o problema. E a gente dá até aquela torcidazinha para Jesus não fazer nada. Mas Jesus, ele pega, eu vou ler de novo, que eu acho muito tremendo isso aqui. Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. E o nosso Deus pode fazer muito. Amém? O nosso Deus pode fazer coisas extraordinárias. Agora, uma curiosidade aqui. Numa versão diz que Jesus ele fez barro com a saliva. Outra diz que ele fez lodo. Mas aí o que isso tem a ver? Teve que fazer aquela maneira para curar aquele homem, lodo, barro com a saliva, e colocou na visão dele. Há duas explicações para isso, eu quero mencionar bem rápido aqui. Os judeus, eles consideravam a saliva como medicinal aos olhos de doentes, ou os olhos doentes. E eles também proibiam o uso de medicamentos aos sábados. Então eles consideravam que a saliva, ela tinha um efeito medicinal para pessoas que tinham problema na visão. E por outro lado, já mais para o Antigo Testamento, era comum os profetas usarem alguma ação simbólica ou expressiva na realização de milagres, né? Alguma coisa que simbolizava aquilo para manifestar o milagre. Agora escute isso aqui também. Tudo leva a entender que Jesus não admitiu a necessidade de uma conexão moral com a condição física, pois acima de tudo se tratava de um ser humano carente de compaixão e misericórdia divina. Então ele não está considerando nenhuma outra coisa, mas vendo a situação em que aquele homem se encontrava.
Para Jesus, a coisa mais importante não era descobrir a origem do sofrimento, mas manifestar uma solução por causa da urgência da situação. O problema se tornou a oportunidade para uma ação divina, para a manifestação da glória de Deus. Amém, querido? Se tornou uma ocasião propícia para que ele fizesse aquilo. Mas há um porém aqui. Qual é o porém? Ao mesmo tempo em que nós entendemos que o fato de Jesus curar cegos, surdos, mudos, paralíticos, lunáticos, leprosos, etc, 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 não foi ou não é por méritos humanos. Porque se fosse por isso, os fariseus tinham colocado uma linha divisória ali. Jesus, esse cego, ele não é digno, não é merecedor da sua compaixão, do seu milagre, da sua cura. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo? Se eles estão apontando o dedo para lá, eles estão se excluindo e dizendo, nós somos merecedores. Então a gente precisa atentar para isso aqui. Jesus, ele deixa claro uma coisa. Eles perguntam, quem pecou? Ele ou seus pais? Ele diz, nenhum nem outro. Escute, não é que ele não está dizendo que não tem problema de ordem espiritual aqui, mas ele está os trazendo para aquilo que estava no coração de Deus. Ele diz, olha, isto é uma oportunidade para que nele se manifestem as obras de Deus. É uma oportunidade que Jesus está dizendo, eu tenho para manifestar nele as obras de Deus. Então, agora a gente entendendo isso aqui, isso vai fazer um sentido importante, muito importante para todos nós. Não é com base em nossos méritos que nós somos alcançados, seja com uma cura, com um milagre, com a salvação, com a libertação, com a restauração, independente da necessidade. Não é com base em méritos pessoais. Nós precisamos de entender isso. Por quê, pastor? Porque as Escrituras Sagradas nos afirmam que todos nós somos pecadores indignos da misericórdia de Deus. Todos nós, sem exceção, somos pecadores indignos da misericórdia, da graça divina, das bênçãos do Senhor. Romanos, esse texto é muito conhecido, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. As Escrituras ainda nos afirmam mais, que não há um justo sequer, e elas nos afirmam mais, que a nossa justiça diante do Senhor, ela é como trapo de imundícia. Então, quando nós consideramos isso, a gente vai dizer, olha, eu mesmo que eu seja muito bem intencionado, não será o suficiente. Eu li esses dias agora um artigo, uma postagem que alguém postou, de Martinho Lutero, que diz o seguinte: Deus não precisa das suas boas obras, mas o seu vizinho precisa. É forte, né? Deus não precisa das suas boas obras, mas o seu vizinho precisa. Isso é muito claro, né? Isso é uma demonstração disso aqui, né? A marcha do amor, ela nos fala disso. Ok? Agora, preste atenção nisso aqui. Quando o rei Davi foi confrontado pelo profeta Natã, e a gente vê no Salmo de número 30, Salmo de número 32, perdão, e o Salmo de número 50, mais precisamente, você vê Davi, ele chegando diante do Senhor para confessar os seus pecados. Você vê ele abrindo o coração e se derramando diante do Senhor para confessar os seus pecados. Mas escute, Davi não somente depois que é confrontado, ele admite que pecou contra o Senhor, mas ele faz confissão dos seus pecados. Mas não é só isso. Davi, no momento da sua confissão, ele nos revela algo muito importante aqui. O que, pastor, que Davi nos revela no momento da sua confissão? Escute, Salmo de número 51, versículo 5, olha o que Davi nos revela. Davi diz assim para Deus: reconheço que sou pecador desde quando? Está fraco, tem muita gente. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Reconheço que sou pecador desde?
Sim, desde que me concebeu minha mãe. Mas faz sentido agora a pergunta? Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Caminhe comigo aí, preste atenção. Davi reconheceu que ele não se tornou um pecador. Davi reconheceu que ele já nasceu pecador. Você consegue entender isso? Vou repetir. Davi aqui com suas palavras, Salmos 151, versículo 5. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Então, queridos, escute. Davi, ele teve uma revelação aqui. Qual revelação? O pecado não é um problema comportamental, e sim de natureza. Vou repetir. Davi, ele entende que o pecado não é um problema comportamental, e sim é um problema de natureza. Ele está dizendo, quando eu nasci, eu já nasci pecador. Mas Davi, você não fez nada de errado. Mas esse aqui é o negócio. Eu herdei essa herança de Adão. Eu herdei essa herança. Ele pecou e ele comprometeu a raça humana. Ele acabou comprometendo a todos nós. Ele reconheceu, vou repetir, que ele não se tornou um pecador. É por isso que alguns acabam chegando diante de Deus mais ou menos assim: Senhor, eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca adulterei, eu nunca fiz isso, aquilo, outro. Não é assim? Aí Davi está dizendo, você sabe o que é isso? É questão do problema comportamental. Você, está 10. Mas o problema não é esse. É a natureza. Para você entender melhor, faz muito tempo que eu não conto a história do sapo e do escorpião. Vou contar para vocês aqui. Se você já ouviu, pastora Neiva, fique calada. Mas preste atenção aqui. Queridos, a história do sapo. O sapo está lá na beira da lagoa. E ele vai se preparar para pular, porque ele está querendo chegar do outro lado. E quando ele está se preparando, aí o escorpião chega bem do lado. Seu sapo, o que é, seu escorpião? Eu queria ir lá para o outro lado do lago, mas só que eu não sei nadar. O senhor faz um favor, por favor, me leve na sua costa, lá para o outro lado. Porque eu não sei nadar, por favor, me ajude. O sapo olha para o escorpião, seu escorpião, o senhor acha que eu sou besta, escorpião? Por favor. Eu coloco você na minha costa, vou nadando, quando chegar no meio do lago, você me dá uma picada, me ferra e eu vou morrer. Não, Senhor, não. Seu sapo, pense, eu não quero morrer também. Se eu lhe ferrar, eu vou morrer também, e eu não quero morrer, seu sapo. Eu não vou fazer uma coisa dessa, eu não quero morrer. Não deixo não. Seu sapo, eu juro que eu não vou fazer isso com o Senhor, eu juro. Seu escorpião, você vai fazer? Não, eu juro que eu não vou fazer. Tá bom, sobe aí. Subiu na costa, ele pulou. Aquele nado sapal. E ele vai nadando, vai. Quando ele chega no meio do lago, ele sente no meio da costa dele. Seu escorpião, o Senhor jurou que você não ia fazer isso comigo. O Senhor me ferrou e agora eu vou morrer, mas o Senhor também vai morrer. E o escorpião diz para ele, seu sapo, eu juro para o Senhor que eu não queria fazer isso, eu juro, eu não queria fazer isso, mas é a minha natureza. Você entende onde está o problema? Olha aqui para mim, quantos maridos, dá licença aí, já juraram que nunca mais vão trair a esposa? Quantos ladrões já juraram que nunca mais vão roubar? E por que trai de novo? Por que rouba de novo? Porque o problema é natureza.
Quem está me entendendo aqui? Quem está comigo aí, gente? Você entende? É problema de natureza. E o homem não consegue resolver isso. Só existe um ser. Só existe um ser capaz de resolver isso. E ele veio justamente para resolver esse problema dessa natureza adâmica. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 7, apenas o 7, está escrito assim: disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. O que Jesus fez para aquele homem? O que aquele homem recebeu de Jesus? Alguém pode ler a história da Bíblia, essa história, e chegar à seguinte conclusão: que estava se tratando apenas de uma cura física. Mas ouça-me, eu posso lhes afirmar que foi muito mais do que algo físico. Foi algo principalmente espiritual que Jesus estava tratando ali. Porque olha aqui para mim, deixa eu te falar com muito amor. Alguém pode ser curado, mas não ser curado. Você entende? Alguém pode recuperar a vista aqui, e continuar com a mesma natureza adâmica. Continuar do mesmo jeito. Então não é uma solução. Então por isso que eu digo que foi muito mais do que uma cura física. Foi muito mais do que um trabalho no físico. Foi algo espiritual. Mas para justificar isso aqui, para você entender melhor, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, olha o que o apóstolo Paulo diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então há um agir maligno, satânico, para justamente cegar não apenas a visão natural, mas a visão espiritual e o entendimento. Para quê? Para que a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não resplandeça na vida das pessoas. Então escute, por que eu lhes afirmo que foi muito mais do que algo no físico que Jesus operou? Rapidinho, 4 razões aqui. Escute, os seus olhos foram abertos. Mas tem algo interessante. Quando os fariseus chegam com ele perguntando: quem foi que te curou? Ele diz: foi o homem chamado Jesus. É a primeira luz que ele tem aí. O homem chamado Jesus me curou. A palavra Jesus significa Jeová é salvação. Jesus, o Filho de Deus, Salvador da humanidade, Deus encarnado. Então é a primeira luz que ele tem. Quem te curou foi o homem chamado Jesus, aquele que é a salvação, aquele que é o Salvador da humanidade. Essa é a primeira luz que ele recebe. Segunda, quando os fariseus afirmaram que ele era um discípulo de Jesus, ele não nega. Ele diz: olha, tu és discípulo dele, nós não. Ele não negou isso. O que é um discípulo? Um aprendiz. É alguém que está seguindo os passos do seu mestre. Então ele está dando os primeiros passos, seguindo Jesus na sua caminhada com Cristo. Terceira coisa, ele começa a testemunhar de sua cura para todos a quem ele conhecia e todos que o interrogavam. Que isso aqui eu acho tremendo, porque ele está testemunhando da experiência que ele teve com o Senhor, daquilo que ele está compartilhando, porque contra fatos não há argumentos. Então ele está sendo uma testemunha de Jesus, baseado naquilo que ele experimentou da parte de Deus na vida dele. Ele está testemunhando aqui. E a quarta coisa, depois que Jesus, chega até aquele homem, Jesus pergunta para ele se ele cria realmente que ele era o Filho de Deus. Ele diz: sim, eu creio, e o adorou. Sim, eu creio, e ele o adorou. E agora preste atenção nisso aqui. João, ele diz o seguinte: ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então escute, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Preste atenção nisso que eu quero liberar aqui. Existe um lavar
regenerador e renovador que o Espírito Santo, juntamente com a palavra de Deus, podem operar e realizar na vida de pessoas. Isto aqui que aconteceu justamente na vida deste homem. Agora, pastor, isso está liberado para todos? Sim. Mas infelizmente nem todos serão alcançados por esse lavar regenerador e renovador, operado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então, pastor, está disponível para quem este agir, este lavar regenerador e renovador? Escute, este lavar está liberado para aqueles que, à semelhança do rei Davi, reconhecem que não se tornaram pecadores por causa de seus atos, mas que já nasceram pecadores. Entende? Esse lavar regenerador e renovador está disponível para todo aquele que reconhece a semelhança de Davi. Olha, porque, vou repetir, o pecado não é um problema comportamental e sim de natureza. Então, na medida em que eu reconheço que eu sou pecador por natureza, este lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, juntamente com a palavra, eles passam a ficar à minha disposição para que eu desfrute disso. Mas eu vou além. Este lavar, ele está disponível também a quem? Aqueles que, a semelhança daquele homem, que não se tornaram cegos espiritualmente por causa de seus pecados ou de pecado de seus pais, mas que já nasceram cegos espiritualmente. Você entende? Já nasceram cegos, não apenas no físico, mas espiritual. Porque eu conheço pessoas que elas não conseguem ver com os seus olhos. Mas eu me lembro a história de uma senhora que eu nunca esqueço lá em Monte Alegre. Uma senhora idosa, membro da nossa igreja. Ela era deficiente visual, ela não enxergava. E eu um dia fiquei meio assim, inquieto. E eu cheguei com ela e disse: irmã, chamei ela pelo nome. Sim, pastor, o que é? Irmã, o senhor não gostaria que eu orasse pela sua vida, para que Jesus restaurasse sua visão e a senhora começasse a enxergar? Queridos, ela simplesmente respondeu assim para mim: não, pastor, não quero não. Se for para eu voltar a enxergar, para pecar com os meus olhos, então eu não quero não, tá bom assim. Os olhos dela já estavam abertos há muito tempo. Você entende isso? Ela já estava conseguindo enxergar, pastor. Eu já passei a enxergar o principal. Eu já enxerguei o que eu precisava enxergar. Eu acho tão tremendo isso. A gente precisa entender isso aqui. Que o maior problema aconteceu lá no início da história da humanidade. E Jesus Cristo, ele veio para resolver esse problema. Eu posso ouvir um amém seu? Olha só o que está escrito, Tito, capítulo 3, versículos de 4 a 6. Me acompanhe aí, por favor. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós. Amém? Vou repetir, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por meio de Jesus Cristo. Por meio dele, ele foi o canal. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e é permanente. Aleluia. O que é regenerar? Ser um regenerador. Ou a palavra, que nos regenerou, fala do novo nascimento, de uma renovação, recriação, regeneração. Por isso,
produção de uma nova vida consagrada a Deus, mudança radical de mente para melhor, renovador, restauração, renovação completa, mudança para melhor, mudança para ser aquilo que Deus realmente Ele trabalhou para que nós pudéssemos ser. Escute, eu vou repetir um negócio que eu tenho falado aqui. O Evangelho de Cristo, Cristo não veio para consertar ninguém. Cristo veio para nos transformar em novas criaturas. Amém? Porque imagine, poxa, minha calça rasgou aqui. E foi grande o rombo. Rapaz, vai ter aquela bermuda aí que já nem uso mais. Tira um pedaço e embora consertar aqui. É colocar velho em cima de velho, né? Remendo velho, que não vai funcionar. Jesus, ele não veio com essa proposta. Romanos capítulo 3, por favor. Romanos 3, de 21 a 24. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque quantos? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, o pastor Augusto Nicodemos, ele falou algo muito legal que eu quero compartilhar com vocês aqui. Ele disse o seguinte: eu não encontrei Jesus, Ele me encontrou. O perdido era eu e não ele. Tem gente que é tão boa que diz: ninguém precisou pregar para mim, ninguém precisou me convidar, eu fui sozinho e aceitei Jesus. Só faltou a pessoa acrescentar no final o seguinte: Jesus, eu estou indo porque o Senhor precisa de mim, não eu do Senhor. Só faltou isso. Pega essa frase aí: eu não encontrei Jesus, Ele me encontrou. O perdido era eu e não ele, gente. Amém? O perdido era eu, não era ele. João capítulo 9, de 35 a 38. João 9, de 35 a 38. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Duas afirmações e uma atitude desse homem. Primeira afirmação: eu creio. O que ele estava dizendo? Estava dizendo que ele tinha agora uma convicção de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Fala de uma convicção ou fé forte e bem-vinda de que Jesus é o Messias, através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. Quando ele diz eu creio, Senhor, a palavra Senhor quando ele diz Senhor, ele está dizendo, olha, que Jesus é aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Mestre, Senhor, o que possui e dispõe de algo, proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, é o mestre. Certa vez Jesus questionou os seus ouvintes com as seguintes palavras: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Por quê? Porque no original a palavra Senhor significa aquele a quem eu pertenço, aquele a quem eu obedeço, aquele a quem eu submeto a minha vontade. Quem está comigo aí? E terceiro, a atitude, ele o adorou. O significado é
cair de joelhos e tocar o chão com a testa, como uma expressão de profunda reverência. Ajoelhar-se ou prostrar-se, prestar homenagem ou reverência a alguém para expressar respeito. E é isso que ele está expressando aqui. João 9, 24 e 25. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Aleluia. Eu era cego e agora vejo. Martin Luther King disse: eu não sou quem eu gostaria de ser, não sou quem eu poderia ser, ainda não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus não sou mais quem eu era. Se é para ele, aplauda bem forte. Eu não sou quem eu gostaria de ser, não sou quem eu poderia ser, ainda não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus não sou mais quem eu era. E diante disso, me ouça o que eu quero dizer aqui. Quem tem um encontro real com Jesus Cristo nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Quem tem um encontro real com Jesus Cristo nunca mais torna a ser a mesma pessoa. Segundo, quem tem um encontro real com Jesus Cristo nunca mais volta pelo mesmo caminho. Porque Jesus é capaz de mudar a rota, é capaz de mudar, sabe, a sua maneira de viver, de ser, de pensar. Pastor, mas até agora nada mudou. Procure saber quem foi que você encontrou. Porque se nada aconteceu, não foi Jesus. Foi qualquer outro. Pode ser o Henry, Reverendo Moon. Pode ter sido qualquer um outro, menos Jesus Cristo, o Messias de Deus. Por quê, pastor? Porque 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 está escrito: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Uma nova vida teve início. Fica de pé aí, por favor. Eu quero usar uma última frase aqui de John Newton. Ele disse assim: maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou o miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora eu vejo.